Jesus, ele entra nessas cidades, eram cidades romanas, e ele se depara com pessoas enfermas, pessoas que precisavam, tinha necessidade de uma cura, tinha necessidade de uma libertação. E a Bíblia vem falando deste homem que era surdo e que era mudo. O que me chamou a atenção nesta palavra, neste dia de hoje, foi que Jesus, ele proferiu uma palavra para alguém que não ouvia. Jesus proferiu uma cura na vida de alguém que não ouvia e na vida de alguém que não pedia. O som não saía para que ele clamasse como o cego de Jericó. O som não saía da sua boca como aquela mulher cananeia que veio gritando atrás dele, dos seus discípulos, pedindo socorro, dizendo: Senhor, socorre-me, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Simplesmente o trouxeram até Jesus Cristo. Mas Jesus, irmãos, ele não precisa ouvir a nossa voz, porque ele conhece a voz do nosso coração. Jesus, ele conhece a nossa necessidade, mesmo calados. Muitas das vezes nós até erramos porque falamos demais, porque ao abrir da nossa boca, ao invés de saber pedir, nós somos egoístas e murmuradores. Não sabemos pedir, temos a necessidade, mas começamos a profanar palavras, proferir, melhor dizendo, palavras que desagradam o coração de Deus, que desagradam aos olhos do Senhor. Este homem, por mais que ele não ouvia e que ele não falava, Jesus, ele conheceu a sua necessidade, ele conhecia que ele precisava de algo. E Jesus, ele conhece o coração, irmãos, de alguém que realmente tem necessidade, e essa necessidade juntamente com uma humildade. Nós temos que ser humildes ao chegar diante de Deus, de Jesus Cristo, porque muitas pessoas na Bíblia, a Bíblia diz que chegou e se prostrou. Prostrar-se é humilhar-se. Prostrar-se nos quer dizer: o Senhor é grande, eu sou pequeno. É dizer: o Senhor pode, eu não posso. O Senhor tem e eu não tenho. E a qualidade de adorador é se chegar diante de Jesus Cristo, irmãos, com reverência, reconhecendo quem Ele é. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele levanta os olhos para o céu e ele profere uma palavra para o mundo espiritual. E imediatamente no mundo espiritual é ouvido e é aberta as portas do céu e derramada sobre aquele homem o milagre, a libertação que ele precisava. A necessidade dele foi sanada através de uma palavra que Jesus levanta os olhos e diz: Éfata. Ou seja, abra-te. Esta palavra é uma palavra aramaica, e o seu pejorativo, ele quer dizer que abra tudo na tua vida, que abra tudo na tua vida, em todos os níveis. Isso é forte demais. Que tudo seja aberto na tua vida, em todos os níveis da tua história, do teu caminho. Jesus, nesta noite, irmãos, ele não ia colocar tudo isso dentro do meu coração. A minha alma não iria se agradar hoje, já no período da tarde.
os seus ouvidos serão abertos. Jesus estava neste caminho porque os judeus lá atrás queriam fazer dele rei, queriam levantar ele como rei. E Jesus, ele não veio aqui para ser rei terreno, ele não veio aqui para governar dentro de palácio de planalto, ele não veio aqui, irmãos, para simplesmente nos libertar das mãos dos governadores, e as pessoas não entendem isso. Jesus não é alguém que veio para nos libertar dessas condições econômicas que nós estamos vivendo. Eu digo, ele pode fazer tudo isso e muito mais, mas não foi só para isso que ele veio para nos libertar das garras do inferno. E naquele dia Satanás tinha aprisionado alguém, que dentro do coração tinha desejo, tinha aprisionado alguém que tinha vontade de falar, vontade de adorar, vontade de ouvir. Ele só queria saber como era a voz de Jesus, ele queria saber como era adorar o Senhor, proferindo palavras. Quando ele ouvia ou quando ele via que alguém proferia palavras, eu tenho certeza disso, que ele sabia ter essa leitura labial, mas só que a dele não saía. O som de outra voz ele também não ouvia. E quando Jesus disse Efatá, abre-te, aleluia, o céu ouviu a voz de Jesus, o céu ouviu a voz de Cristo, e imediatamente aquele homem, o som da sua voz saiu perfeitamente. A Bíblia diz que foi perfeitamente, porque quando Cristo faz alguma obra na nossa vida, ele não vai fazer pela metade. Quando Jesus te chama para alguma coisa, ele não te chama pela metade. Sabe o que eu entendo, irmãos? Eu entendo que na mão de Jesus ele tem uma chave, ele tem chaves, melhor dizendo. Meditando nesta palavra, eu entendi uma coisa. Outro dia eu preguei sobre essa chave que ele deu para Pedro. Ele não deu só uma chave. Hoje eu estava meditando, ele deu as chaves do reino dos céus. Não foi só uma chave. Entenda uma coisa, ele deu total liberdade para Pedro, tanto no primeiro, tanto no segundo, quanto no terceiro céu. O apóstolo Paulo, ele teve o privilégio, a graça de ir ao terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis, e ele disse que não me é permitido dizer. A mim não foi permitido dizer. De tanto que não foi permitido eu contar, que foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que vinha e esbofeteava ele. Tem coisas, irmãos, que não é para nós abrirmos a nossa boca, entenda isso. Tem coisas que não é para nós sair falando. Sabe por quê? Há uma responsabilidade na palavra que sai da nossa boca. A nossa boca, ela abençoa, a nossa boca, ela amaldiçoa. Aquilo que nós falamos pode trazer consequência para a nossa vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus disse para este homem: não conte nada para ninguém. Não conta nada. Vai, mas não fala nada para ninguém. Como que não fala um negócio desse, irmãos? Agora eu estou falando, eu passei a minha vida inteira sem falar. Como que agora que eu recebi, alguém chega diante de mim, levanta os olhos para o céu, profere uma palavra e diz abre-te, e eu simplesmente agora estou vendo, estou falando, estou ouvindo. Como que eu não vou contar um negócio desse? Ai, cantora lá. E na mandala calma, nasce, aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus, graças a Deus. Como que eu não vou sair por aí dizendo: você lembra de mim? Você não era surdo, você não era mudo, eu era. Só que chegou um homem diante da minha presença, diante de mim. Eu estava diante dele, eu fui levado até ele, e ele simplesmente ergueu os olhos para o céu e proferiu uma palavra aramaica, dizendo Efatá, que significa abre-te, e abriu os meus ouvidos foram abertos, a minha língua foi desprendida, eu ouço perfeitamente, eu falo perfeitamente, porque aquele que me colocaram diante dele fez um milagre na minha vida. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Aleluia, glória a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso para você nessa noite? Porque Jesus, ele tem poder para te dar chaves, ele tem poder para abrir portas.
Sabe por quê? Porque ele é da linhagem de Davi. E ele diz no Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ele diz assim, ó, eu tenho a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Aleluia. Só quem tem nos pode dar alguma coisa. Eu só posso te dar alguma coisa se eu tiver. Eu só dou aquilo que eu tenho. E o que Jesus tem nessa noite para nós é desbloqueio espiritual. Ele vai começar a abrir a nossa mente. Ele vai começar a desbloquear. Há dias eu venho dizendo, Senhor, desperta o dom que há em mim. Senhor, desperta o dom que há em mim. Aquilo que o Senhor me prometeu, aquilo que o Senhor falou que faria, que se cumpriria. Se eu não estiver onde o Senhor não queira que eu esteja, abre a porta, Senhor. Desbloqueia em nome de Jesus.